Boa tarde, me chamo Lorena de Oliveira, eu sou neuropsicanalista, atuo como neuropsicanalista, tenho formação em administração, sou terapeuta naturopata e ortomolecular. Eu tenho uma plataforma também de terapeutas, tá? Com valor social, eu tenho mentoria com método exclusivo, criei uma plataforma que é a primeira do Brasil para momentos de crise, para pessoas com dor crônica, tá? Até desenvolvimento pelo Santander Explore e pelo Centelha, como inovação e tecnologia a partir da minha vivência, né? E o meu tema é reescrevendo a sua própria história. Eu quero começar perguntando aqui, quem é que de vocês sabem, se as pessoas conhecem, quem são vocês quando ninguém está olhando? Porque existe parte de você que você conhece, que as pessoas conhecem. Mas existe uma parte de você que só você enfrenta, que só você sabe, que você vive, né? Existem histórias que são leves, histórias de dor, histórias com emoções profundas, mas você continua seguindo a sua própria história, sorrindo, trabalhando, mas muitos de vocês aqui podem estar presentes corporalmente, mas internamente, emocionalmente, não estar como gostaria ou deveria. Porque existe uma parte de você que só você conhece. É você e Deus. Na sua individualidade. E quando eu falo reescrevendo a própria história, eu falo que isso é possível. Eu sou a prova viva disso. Há 3 anos atrás, eu estava numa cama, sentindo dor 24 horas por dia, olhando para séries o tempo todo, olhava para o teto, e achava que nada era possível. O que eu ia fazer da minha vida? Só que um certo dia eu pedi a Deus que me desse um sinal. E quando eu abri o Instagram, eu comecei a ver vídeos falando sobre a cura. Levar as pessoas ao conduzimento da autocura. Porque terapeuta, psicanalista não cura ninguém. Não sou terapeuta remédio. Porque se remédio fizesse efeito, todo mundo estava curado de qualquer tipo de doença. Eu vou fazer com que as pessoas atravessem a ponte para o outro lado. E que elas vão caminhar quando estiver do outro lado. Esse é meu trabalho, é meu papel. Não somente como profissional, mas como pessoa. Que se cada um bem pensasse, seria um ser humano empático. Porque ninguém sabe como está a pessoa do outro lado. Ela pode estar, dizem assim, nunca ajude um lascado porque você não sabe por que ele está lascado. Né? Por que isso? Porque você não sabe o que a pessoa passa do outro lado. Ela conta a história que você quiser, que ela quiser. Ela vai passar papel de vítima. Existem pessoas que têm crenças limitantes, como foi muito falado aqui, mas tem uma coisa muito significativa, que é transformar. Se o nosso cérebro aprendeu, ele pode reaprender. Né? A neuroplasticidade está aí, que são criações de hábitos automáticos. Se você vive no medo, você vai aprender a ter medo. Se você vive rejeição, você vai aprender a se proteger. Se você vive de forma espontânea, seu cérebro vai viver livremente. E assim consequentemente. Porém, que tem uma consciência que a neurociência hoje não explica, que é a criação dos hábitos. A média de criação de hábito hoje é de 18 a 254 dias, sendo a média possível de 66 dias, praticamente. Isso é igual para todo mundo? Não. Existe cada corpo, existe cada ser humano individualizado. Cada um age da sua forma e da sua maneira. Mas existe uma aplicabilidade de tempo para isso, né? E a gente tem que entender também sobre os processos. Primeiro, a consciência daquilo que a gente vive. Aprender através da vivência, né? A gente tem que ressignificar. Se o cérebro aprende, ele reaprende. E aprender a se reconstruir, a reconstrução. Você não é aquilo que viveu. Isso não te define, não é quem você é. Eu digo que a doença não, eu chamo de enfermidade. A enfermidade, ela não me definiu. Ela me ajudou a ser quem eu sou hoje. Uma pessoa não limitada. Uma pessoa que teve crenças limitantes. Autossabotagem, viveu de autovalidação. Mas hoje está aqui para provar que tudo é possível para aquele que crê e tenta. Porque só a tentativa nos possibilita a conquista, tá? Foi até esquecendo de passar o slide.
Então, assim, minha jornada de transformação. Deixa eu falar para vocês um pouquinho rápido da minha história. Há 8 anos atrás, eu estava gestante de 8 meses e minha mãe faleceu subitamente. E isso foi um impacto muito grande na minha vida, né? Algo que eu não esperava. A gente nunca espera. A gente sabe que a morte existe, mas a gente não espera que alguém tão próximo da gente parta. E eu vivi um ano de luto invisível. Eu achava que estava sendo forte, mas não existe ninguém forte o tempo todo. Não existe ninguém super-herói, porque a pessoa ela não tem como fazer tudo ao mesmo tempo. Até que a ciência explica. Porque se você tenta fazer tudo ao mesmo tempo, você não faz tudo ao mesmo tempo efetivamente. Somente uma coisa você vai focar. Você vai ter aquele hiperfoco. As demais não. Então, eu vivi, como eu já tinha aquela predisposição genética para isso, um do pressuposto para a minha enfermidade autoimune foi o emocional. Quando a alma cala, o corpo fala. As pessoas acham hoje que a enfermidade ela não pode aparecer, ela pode aparecer somente por você ter predisposição genética. Não. A raiva que você acumula, o ódio, tudo que você guarda para si, o corpo ele acumula. E tem uma hora que ele precisa colocar para fora. O corpo ele fala por você. Então, nesse meio tempo, minha alma calou e meu corpo falou. Eu perdi os movimentos do joelho, totalmente. Perdi o movimento dos braços, dos punhos. Eu só movimento as mãos, movimento as pernas, mas eu não fico de pé. Os médicos diziam que várias coisas eram impossíveis. Impossível para a ciência. Porque nada é impossível para Deus. Se eu estou aqui hoje falando, quantas vezes, na nossa crença limitante que a gente tem, em momento de crise, que eu desencadeei fibromialgia, síndrome de Sjögren, né? Síndrome de Renault. Eu dizer, hoje eu não passo, hoje eu morro. Mas o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. E eu sou a prova disso, porque todos os dias de manhã, quando eu acordava, eu dizia, obrigado, Espírito Santo. Obrigada, Senhor, pelo dom da vida, por acordar, por hoje eu estar aqui. E se assim o Senhor permitiu, é porque o Senhor tem um propósito para a minha vida. Hoje é muito fácil na internet você ver todo mundo falando sobre propósito. Mas será que vivem verdadeiramente de propósito? Será que todo mundo que prega a palavra vive da palavra verdadeiramente? Será que eles vivem do evangelho? Porque é isso que eu quero ser. Quando eu faço oração, eu peço ao Senhor da seguinte forma. Que eu tenha olhos para enxergar aquilo que eu não enxergo, ouvidos para ouvir aquilo que eu não ouço, que eu tenha um coração humilde para ouvir a Tua palavra e que seja manso e humilde igual ao Senhor. Porque eu sou a imagem e semelhança. Se a gente entender que nós somos templo do Espírito Santo, esse corpo aqui é emprestado. Se eu estou passando pelo Calvário, se cada um de vocês aqui, na sua intimidade, passa por um Calvário, porque todo mundo tem problema e tribulação. Mas a forma como você enxerga isso é que vai modificar a vida de vocês. Eu digo que eu faço a pessoa encontrar o que ela perdeu de si e se reprogramar. É possível se reprogramar, porque se o cérebro aprende, ele reaprende. A neuroplasticidade, a neurociência hoje está para nos provar. E isso é possível. Não é uma conversa fiada que a gente vê muitas vezes na internet. Por que falar conversa fiada? Porque quem quer vender, ela vende da forma que ela achar mais sutilmente. Mas ela comprova aquilo que ela vende? Será que é possível mesmo? Eu falei recentemente na internet sobre a água com sal. Porque num programa de televisão Big Brother Brasil, no qual eu não assisto, mas eu vi um trecho, um artista falou sobre água com sal. E aí todo mundo pegou isso achando que, se um artista falou, eu posso usar. Só que existem interações. Pessoas que têm problemas renais indo parar no hospital porque não se falou quem não pode fazer uso. Quem tem pressão alta, quem usa medicamentos diuréticos, quem tem problemas cardiovasculares, não pode utilizar. Então eu vou pautar na internet algo sem conhecimento? Eu não posso fazer isso. Porque, além de eu não estar sendo sincera comigo mesmo, eu estou colocando
o meu em risco e de outro. É muito fácil falar. Mas será que é muito fácil, não é muito mais fácil você parar para entender se aquilo é bom para mim? Ou é só cópia, é reflexão daquilo que a pessoa quer e que ela está vendendo? E que ela está ganhando dinheiro com isso? Eu poderia ganhar dinheiro na internet fazendo N vídeos, mas eu prezo a qualidade e a responsabilidade que eu tenho como profissional e como ser humano. Então, o cérebro ele pode mudar sim. Primeiramente, basta a sua consciência para você entender o que é possível e o que não é. Nosso cérebro não é fixo. Ele aprende padrões emocionais através de experiências e responde a ele automaticamente. O mais extraordinário, ele pode criar novos caminhos a qualquer momento. Por isso que tudo é possível para aquele que crê. Então, com os padrões emocionais se formam experiências repetitivas, vivências constantes criam caminhos no cérebro. Respostas automáticas, como medo, dor, ansiedade, tornam padrões. Possibilidade de transformação. Esses padrões podem ser ressignificados e transformados. Talvez hoje essa mensagem seja para você. Se em algum momento você sentiu que perdeu a si mesmo, que a vida não é mais como imaginou, ou que a dor define quem você é, saiba que sua história ela pode mudar. A minha história pode mudar amanhã. Amanhã eu posso ficar de pé. Pela fé, pela minha transformação mental, pela minha reprogramação. É possível? É possível. Se eu crer que é possível, tudo eu posso. Porque eu creio nisso. Também a medicina pode dizer, não é matemática. Possa ser que você faça a cirurgia e não fique de pé. Eu fiz uma cirurgia de prótese total de joelho. Meu joelho não esticou. Posso tentar outra cirurgia para esticar? Posso. Posso fazer a cirurgia todo o joelho? Irei fazer. Eu estou tentando. Todas as possibilidades possíveis. Mas para você precisa primeiramente crer. E a forma como você vivenciar isso vai transformar. Quando eu fiz a cirurgia de prótese, o primeiro dia de cirurgia, o fisioterapeuta veio fazer minha fisioterapia, eu comecei a rir. E ele perguntou, você está louca? Sentindo dor, você está louca? Eu disse, não estou louca, não. É a forma com qual eu estou lidando com isso. Para mim, rir, nesse momento, para mim é como se fosse amenizar a dor. E a minha dor eu amenizo da forma que eu achar melhor. Você acha melhor eu estar aqui chorando, gritando, e você se desesperar junto comigo, porque eu estou sentindo dor? Ou é melhor você sorrir junto comigo para ser mais leve? Então, a gente tem que aprender primeiramente quem somos nós, para que o outro ao redor também se transforme. Porque o teu poder de transformação está no ambiente, não somente na nossa mente e no outro, mas no ambiente que nos circunstancia. Então, a gente tem um poder transformador nas nossas mãos o tempo inteiro. Você pode reescrever sua história, ou até mesmo escrever um novo capítulo. Porque o livro, ele só finaliza se você dá fim. E o fim só vem com sua morte. E a morte quando vem no dia certo. Porque se não for o seu dia, se Deus não decretou que aquele é o seu dia, ou foi um acidente de fatalidade, tudo é possível. Tem jeito até para a morte. A dor pode marcar a história, mas não precisa definir o seu futuro. Seu cérebro pode aprender novos caminhos. Sua vida ainda pode florescer. E eu aprendi a florescer. Como administrador, eu disse, eu vou fazer o quê? Vou trabalhar com o quê? Vou viver como? Como ele falou no INSS, será que tudo é possível? Será que é fácil assim, eu na cadeira de rodas, sem me movimentar, vou ser aposentada? Somente por isso? Não. Eu vou ganhar benefício somente por isso? Não. E a gente vive como? Vai passar fome? Só que Deus capacita. Deus, ele dá o alimento necessário. Seja qual for esse alimento. Seja financeiro, emocional, estrutural. Eu digo todos os dias que a força não é minha. Se vocês soubessem como é que eu consigo andar dentro de casa, como eu consigo ir no banheiro, isso tudo foi transformador. Eu fiz a partir da vivência daquilo do que era possível para mim. E hoje eu quebro paradigmas e venço o impossível. Todos os dias. Então, tudo é possível se você crer, se você continuar na busca incessante. A vida, ela merece ser vivida.
a história que te feriu, não precisa ser a história que te define. A partir de hoje, para cada um de vocês, que vocês aprendam que sua história, ela pode ser transformada. E você viver o extraordinário que Deus tem para cada um de vocês. Ok? Muito obrigada. Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta? Eu tenho. Não sei se eu perdi um pouco dessa história. A sua formação que você falou no início foi em razão do que aconteceu com você, ou você já era antes, ou você teve que aprender a lidar com isso e você foi buscando esse conhecimento, essa transformação? Como foi essa linha do tempo? O que acontece? Minha formação inicial é em administração. E eu pedi a Deus que me desse um sinal. E nesse sinal, quando eu abri o Instagram, a primeira pessoa que apareceu para mim foi André Vermont. A segunda pessoa foi Padre Fábio Marinho, que é um psicanalista extraordinário. E aí começou, ele falou, perdão, qual é o seu nome? Maurício. Falou TRG. Aí depois veio para mim aparecendo do psicólogo que faz o curso de TRG. Isso foi aparecendo, parecia que o meu algoritmo do Instagram, a gente fala muitas vezes, o Instagram tá ouvindo. Porque quando a gente pensa e fala, o Instagram mostra aquilo que a gente está falando, né? Então, assim, eu falei, não, eu vou me autocurar primeiro. E eu vou ajudar o outro a encontrar cura. E aí foi que eu comecei a busca incessante. Que quem é psicanalista tem que estudar o tempo todo. Porque a gente é invalidado. Porque os psicólogos falam assim, psicanalista, terapeuta, não é terapeuta. Só que todo mundo é terapeuta se a gente pensar da própria vida. Porque você acha que você pode o tempo todo contar com alguém para te ajudar? Te segurar emocionalmente? Você tem que ser seu próprio terapeuta. Então todo mundo é terapeuta. Só que de uma forma simbólica. Não uma forma profissional, uma forma, né, que gera lucro, que gera outras possibilidades. Então foi a partir disso que eu comecei nessa área. E pretendo até o meu último dia ajudar as pessoas a encontrar cura, porque é possível. E eu estou aqui para mostrar que isso é possível. E ainda vocês vão me ver de pé. Amém.